Hoje, vamos mergulhar em um capítulo fundamental, e muitas vezes esquecido, da história do Brasil. As guerras de resistência indígena. Quando a gente pensa na chegada dos portugueses em 1500, a imagem que vem à mente é a de um encontro pacífico, quase idílico. Mas a realidade foi muito diferente. Foi o início de uma longa e sangrenta luta pela terra, pela cultura e pela própria sobrevivência. Antes de 1500, o território que hoje chamamos de Brasil era habitado por milhões de pessoas, divididas em centenas de etnias, como os Tupinambá, os Guarani, os Queigã, os Yanomami e tantos outros, cada povo com sua língua, seus costumes, sua visão de mundo. Eles não eram um bloco único, tinham suas próprias alianças e conflitos. A chegada dos europeus virou esse mundo de cabeça para baixo. No começo, o contato foi marcado pela troca. Os indígenas ofereciam trabalho e madeira, como o pau-brasil, em troca de objetos de metal, como facas e machados, que eram novidades tecnológicas para eles. Essa fase do escambo, porém, durou pouco. Os portugueses logo revelaram suas verdadeiras intenções: colonizar, explorar as riquezas da terra. E para isso, precisavam de mão de obra. Foi aí que a resistência começou a se organizar de verdade. A tentativa de escravizar os povos originários encontrou uma oposição feroz. Eles não estavam dispostos a abrir mão de sua liberdade e de seu modo de vida para trabalhar à força nos engenhos de açúcar. Uma das primeiras e mais importantes revoltas foi a Confederação dos Tamoios, por volta de 1554 e 1567, no litoral do que hoje é o Rio de Janeiro e São Paulo. Liderados por figuras como Cunhambebe, os Tupinambá se uniram a outras etnias e até a corsários franceses, que também tinham interesse na região e eram rivais dos portugueses. Eles lutaram bravamente, usando seu conhecimento profundo da mata para criar táticas de guerrilha. Eles atacavam os povoados coloniais, emboscavam tropas portuguesas e resistiam com tudo o que tinham. A resposta portuguesa foi brutal. Após anos de conflitos intensos, os colonizadores, com a ajuda de jesuítas que mediavam falsos acordos de paz e de grupos indígenas rivais, conseguiram massacrar e derrotar a Confederação. Mas a luta não parou por aí. Em todo o território, a história se repetia. No Nordeste, os Patiguara e os Caeté lutaram por décadas contra a expansão portuguesa. No Sul, os Guarani, organizados nas missões jesuíticas, pegaram em armas contra os bandeirantes paulistas, que invadiam suas terras para capturá-los e vendê-los como escravos. As guerras guaraníticas, no século XVIII, são um exemplo impressionante dessa resistência organizada. É importante entender que a resistência não era apenas armada, era também cultural. Os indígenas lutavam para manter suas línguas, suas crenças e seus rituais vivos. Mesmo sob a forte pressão dos missionários católicos que queriam convertê-los à força, muitas vezes eles incorporavam elementos do cristianismo em suas próprias religiões, criando formas únicas de sincretismo como um jeito de sobreviver e preservar sua identidade. Além da violência direta, os povos originários enfrentaram um inimigo invisível e devastador: as doenças trazidas pelos europeus. Gripe, varíola, sarampo. Para essas doenças, os indígenas não tinham imunidade alguma. Epidemias inteiras varreram aldeias, matando milhões e enfraquecendo drasticamente a capacidade de resistência. Estima-se que, nos primeiros 100 anos de colonização, a população indígena tenha sido reduzida em até 90%. Foi um genocídio. Mesmo com todo esse cenário de violência, doenças e perda de terras, a resistência nunca cessou completamente. No interior do Brasil, na Amazônia, povos inteiros se embrenharam na floresta para escapar do contato e da exploração. Alguns permaneceram isolados por séculos. Outros, como os Munduruku, no século XVIII, ficaram conhecidos por sua ferocidade na guerra contra os colonizadores no Vale do Tapajós. Ao longo dos séculos XIX e XX, com a expansão da fronteira agrícola, da borracha, da mineração, os conflitos continuaram. O Estado brasileiro muitas vezes agiu com a mesma violência dos colonizadores, promovendo massacres e expulsando povos de suas terras ancestrais. A imagem do índio dócil é um mito criado para apagar essa história de luta. Eles foram, e ainda são, guerreiros que lutam pela sua existência. Essa luta, aliás, não terminou. Ela apenas mudou de forma. Hoje, os povos indígenas do Brasil continuam a resistir. Eles lutam nos tribunais pela demarcação de suas terras, usam a tecnologia e as redes sociais para denunciar invasões e o desmatamento, e se organizam politicamente para garantir que seus direitos, previstos na Constituição de 1988, sejam respeitados. Líderes como Ailton Krenak, Sônia Guajajara e o cacique Raoni Metuktiri
São as vozes contemporâneas dessa resistência milenar. Eles nos lembram que a história do Brasil não pode ser contada sem reconhecer a perspectiva, a dor e, principalmente, a força dos povos que estavam aqui muito antes de 1500. A luta deles é uma luta por um Brasil mais justo, mais diverso e que respeite o meio ambiente. E é uma luta que diz respeito a todos nós. Conhecer a história das guerras de resistência indígena é fundamental para entendermos o Brasil de hoje. É reconhecer uma dívida histórica e valorizar a resiliência incrível desses povos. A história deles não é uma nota de rodapé, é uma parte central e pulsante da nossa própria história. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre os capítulos esquecidos da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário sobre o que você achou. 8 Approxima.